Provavelmente ele deve ter falado assim: esses que estão sentados aqui comendo do lado, né? E respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. E de novo tornou a perguntar-lhe Jesus: Simão, filho de João, amas-me? Aí o Simão já ficou meio assim: peraí, mais uma pergunta igual? Né? E ele respondeu: tu sabes que te amo. E novamente Jesus lhe respondeu: apacenta as minhas ovelhas. E perguntou-lhe uma terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas mesmo? E aí entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Então disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo. Amém, amém, né? Verdade, né? Amém, amém, né? Que assim seja. E quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Então Jesus perguntou 3 vezes para Pedro, de novo, agora no tempo da ressurreição. Mas Jesus já tinha perguntado para ele, não tinha? Jesus não tinha feito umas 3 perguntas para Pedro antes de Jesus morrer? E quando Jesus fez as perguntas para Pedro, Pedro também respondeu da mesma forma. E ainda assim falou: Jesus, eu vou morrer até contigo se for. Naquela primeira vez, eu vou morrer até contigo. E aí Jesus disse: Pedro, você não te conhece, você ainda não se converteu, você ainda não me entendeu, você ainda não sabe o que eu estou falando, porque ainda hoje 3 vezes me negarás, porque você ainda não tem certeza de fato de quem eu sou. Estou conjecturando, tá? De quem eu sou e o que eu posso fazer por você na sua vida. Passando aquele tempo, Jesus foi preso, Pedro estava no meio do povo, foi instigado 3 vezes, e as 3 vezes ele negou a Jesus. E quando ele negou a Jesus, ele se entristeceu de tal forma, que ele se achou indigno de voltar a andar na presença de Deus. Por mais que ele estava junto com os apóstolos, ele estava com uma fissura aberta no seu coração. Não somente por ter negado Jesus, porque realmente ele entendeu que ele não era aquele homem que Deus queria que ele fosse. Que ele não era aquela pessoa que Deus queria que Jesus queria que ele fosse ainda naquele tempo. E muitas vezes, trazendo para os nossos dias, nós estamos caminhando com Jesus, caminhando com Deus, fazendo a obra de Deus, e quando Deus pede alguma coisa a mais, nós dizemos: vou fazer, eis-me aqui, estou ali, mas na hora como dizia lá no sítio, né, quando a gente fazia lá, separava os touros para fazer a capação, na hora do pega para capar, fugíamos. Não, isso não é para mim. Não conheço Jesus. Não quero fazer isso. Muitas vezes isso vem para nós. E Pedro foi isso. Ele negou Jesus, ele andou ali, sabe, triste, até que Jesus volta. Agora Jesus volta de uma forma mais gloriosa, porque agora ele ressurgiu, ele venceu a morte, ele venceu os principados, ele venceu as potestades. Então tudo aquilo agora que tinha limitação não tinha mais poder.
para influenciar a vida de Pedro. Porque o medo, a incredulidade ou a insensatez, ela vem pela falta de conhecimento de quem Deus é na sua vida. E agora Jesus volta ressurreto com todo o poder, com todo o espírito sobre a vida dele, com toda a glória, volta a conversar com Pedro de novo. E Jesus vem, senta com Pedro, come com Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro começa a responder com ele. E ainda assim Pedro se constrange. Mas agora ele se constrange não porque Jesus fez as perguntas. Ele se constrange porque ele entendeu que Jesus amava ele de tal maneira que Jesus não olhou o momento que ele negou ele no passado, antes da morte. Jesus não olhou que ele era um cara que não dava para confiar assim como ele achava que era confiável. E agora Jesus o amou e voltou a comissioná-lo para fazer a obra de Deus. E ele diz: em verdade te digo que quando eras mais moço. E aí nós vamos conjecturar. Jesus, após a sua ressurreição, aparece várias vezes a muitas pessoas, amém? E antes de ascender aos céus. E numa dessas vezes vai ao encontro dos pescadores na praia, onde Pedro também estava, pescando. Quando chega na praia, Jesus prepara, uma refeição. Quem que prepara a refeição? Mas não eram os pescadores que estavam pescando, que estavam atrás do peixe? E Jesus que prepara a refeição? Jesus prepara a refeição. Aleluia! E senta para comer com eles. E em meio a esse evento, esse almoço, ele se dirige a Pedro. Ele vai para Pedro, ele vai conversar com Pedro. E pede para Pedro se posicionar. Eu vou dizer aqui, se reposicionar. Porque até então ele achava que estava posicionado enquanto caminhava com Jesus, o Cristo vivo ainda, antes da crucificação. Não, eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um apóstolo de Jesus, eu vou lá, Jesus me deu poder, autoridade, eu desço lá para Galileia, eu desço lá para aquelas regiões baixas e vou lá e expulso demônios. Jesus, os espíritos se submetem a nós, certo? E vai lá e faz a obra de Deus, e ele ainda acha que está, fazendo da maneira correta, que estava na posição certa. E Jesus disse: não, Pedro, agora eu quero que você se reposicione. A tua mente não pode andar mais no curso desse mundo. Você me conheceu, o Jesus carne. Você me conheceu, o Jesus que os profetas falaram que viria. Agora você vai ter uma revelação que eu agora, que você falou, Pedro falou: o que tu disse que eu sou? O que Pedro falou quando ele fez aquela pergunta? O que tu disse que eu sou? Quando todo mundo falava, esse aqui, esse aqui. Ele falou: tu és o Cristo, Filho de Deus. Mesmo tendo essa revelação, que Jesus disse: não foi nem carne e sangue que te revelou, Pedro ainda não tinha certeza de quem era o Cristo, porque depois ele nega Jesus. Amém? E ele chega então ali, senta com ele e pede para Pedro se reposicionar com relação à obra de Deus e o seu rebanho. Ele diz assim, em verdade te digo, no João 21:18, que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo e andavas por onde querias. Agora, quando fores velho, estenderás as tuas mãos e o outro te cingirá e te levará onde tu quiseres. Ou seja, ele está dizendo, onde tu não queres, onde tu não queres. O que ele está dizendo? Velho. O que é velho no Novo Testamento, professor, quando fala de velho? Fala de maturidade. Então ele não está dizendo que na tua velhice somente. Ele está dizendo que agora com a tua maturidade, certo? Vai por onde não queres. Porque aquilo que eu quero fazer eu não. E aquilo que eu quero eu não consigo. Então ele
agora vai ter um encontro com Jesus ali, nesse instante, e o Espírito de Deus que andava do lado dele, toma conta do ser dele, e ele toma uma atitude. E tomando essa atitude, vai levar a fazer a obra de Deus, da qual nós conhecemos. Aleluias! E ele diz assim, ó, Jesus pede 3 vezes para Pedro apacentar as ovelhas do Senhor. No que Pedro se constrange muito, porque por Jesus ainda acreditar nele. Pô, mas Jesus ainda acredita em mim, depois de eu ter negado 3 vezes. Jesus acredita nele. Aleluia! Antes da crucificação. E nesse capítulo de João, Jesus nos mostra a longanimidade de Deus. Deus é longânimo. Deus tem paciência. Deus não olha o pecado no instante que acontece. Ele olha lá na frente. A justificação. Aleluia! Então a longanimidade de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor, a compaixão e a expectativa que Deus tem com relação a Pedro e o seu chamado. Qual é a expectativa que Deus tem com você? Porque assim como foi com Pedro, é conosco. Nós podemos traçar um paralelo. Quantas vezes nós, na nossa caminhada, na nossa jornada, fizemos coisas que não agradaram a Deus, ou achando que estávamos andando com Deus, negamos a Deus, negamos a Cristo. Quantas e quantas vezes? Aleluias! Nessa conversa com Pedro, Jesus mostra a Pedro como era a sua vida no passado. Jesus traz uma consciência. Jesus traz algo que faz Pedro fazer uma reflexão. Ele faz Pedro refletir como era a vida dele antes e como será a vida dele fazendo a vontade de Deus. Aleluia! E como seria a sua vida após esse encontro definitivo. E depois desse encontro, Pedro nunca mais foi o mesmo. Depois que ele comeu aquele peixinho na praia, que ele teve aquela conversa com Jesus, Pedro não era mais o Pedrinho, o filho do João. Pedro era o homem que começou o Evangelho e que começou a espalhar o Evangelho para o mundo todo. Por quê? Porque ele agora teve uma realidade espiritual na sua vida. Aleluia! Depois desse encontro, Pedro nunca mais foi o mesmo homem. Depois desse encontro, houve 2 tempos na vida de Pedro. Um antes de se converter de fato e um depois. E quando a gente vem para Jesus, não é assim também? Não é um antes e um depois? É ou não é? Quando a gente vem para Jesus, é a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Nós tínhamos um antes e agora nós temos um depois. Por isso, quero falar para você nessa noite que assim como na vida de Pedro existiu 2 tempos distintos, na nossa vida também pode existir. Ou existe. Aleluia! Neste texto, Jesus teve por objetivo mostrar os 2 tempos na vida de Pedro, o antes da conversão e o outro tempo depois da conversão, a fim de dar destino para Pedro em sua nova vida. Como está a nossa vida? Como está a nossa vida? Como está a nossa vida com o Senhor? Será que nós estamos colocando a nossa vida para que o Senhor dê destino para ela de fato? Ou nós estamos aqui no barco, esperando Jesus chegar na praia e voltar a nos alimentar novamente? Assim como Pedro estava no barco. Aleluia! Quero meditar nesses momentos distintos com vocês nessa noite. No primeiro momento, João 21, 18, que diz ali, Jesus fala assim: em verdade te digo que quando eras moço diz que era, se velho é maduro, menino. O moço é imaturo, o moço é inexperiente. Então quando eras imaturo,
tu fazia o que querias, te cingias a ti mesmo, fazia do teu jeito, da tua forma, dos teus pensamentos, e andava aonde você queria. Podia ir em qualquer lugar. Você andava nas festas, você andava nas raves, você andava nos bares, você andava nos carnavais, você ia para um monte de lugar conforme tu queria. Conjecturando, tá, irmãos? O primeiro momento na vida natural de Pedro, de repente ele andava longe de Deus, tinha uma vida levada como queria. Pedro andava como ele queria, como pensava, sem dar explicação para ninguém, sem regras, sem responsabilidades. Pedro andava de qualquer jeito, de repente, para Jesus chamar a atenção dele. Amém? Andava onde queria, em lugares que não eram agradáveis aos olhos do Senhor, de repente. Falava como queria, ou palavras torpes, palavras estúpidas, agressivas, sem se importar se ofendia as pessoas ou as entristecia. Quem sabe Pedro era um cara bom, duro, de coração. Porque nós conhecemos o Pedro, já aquele Pedro que era irmão de João, lembra? Ele era irmão de João, que já era discípulo de João Batista, né? Os dois estavam lá. Qual João Batista disse: esses dois encrencam aí, mais esse cara aqui, ó Jesus. Quando Jesus chega, ele diz: ó, pode levar, Jesus, que esses caras só encrencam. Aqui comigo só incomoda. Acho que o João Batista, conjecturando, João Batista pode ter vendido, né? Ó, leva esses dois aí que só tu pode dar jeito, porque aqui não tem jeito. Né? Então nós conhecemos o Pedro naquele momento, né? Já de maturidade, de homem casado, né? Pai de família, né? Pescador. Mas nós não sabemos como é que foi a juventude dele, a infância dele, né? Ou até eles chegaram ao ponto de ser maduro. Então nós podemos conjecturar de várias formas para poder tentar interpretar aquilo que Jesus está tentando dizer quando ele era mais imaturo. Amém? Então ele andava de qualquer jeito. E assim como no primeiro momento da vida de Pedro, somos nós muitas vezes. Amém? Muitas vezes, na nossa imaturidade, nós andamos muitas vezes como Pedro. Fazemos o que queremos, falamos o que queremos, agimos da forma que pensamos, né? Tomamos decisões sem responsabilidade muitas vezes, né? Sem consciência. Amém? Ofendemos, brigamos, né? Muitas vezes somos imprudentes, muitas vezes rebeldes, muitas vezes desobedientes, muitas vezes impulsivos, né? Pedro não foi quando o soldado quis pegar Jesus lá, né? Cretão Pedro chegou lá e chá, pá, mais uma orelha para feijoada. Puxou lá a orelhinha do soldadinho, mais uma orelha para feijoada. Impossível. Amém? Né? Desregrado, não tem regra de vida, não tem uma regra para seguir, sempre ou faz isso uma hora, outra hora faz aquilo, outra hora faz isso, e não tem um destino para a vida. É desregrado. Aleluia. É inconstante. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, outra hora diz que vai, outra hora diz que não vai, outra hora diz que vai e depois não vai, sem palavra. Dá a palavra, mas não tem bigode. Né? Não honra o bigode. Né? Nós falamos de bigode, né? Bigode é bigode, né? No meu tempo, bigode é o seguinte: tem bigode, tem que honrar. Né? E muitas vezes é isso. Por quê? Maturidade. E muitas vezes também o quê? Desequilibrado. Perde a noção. Não tem capacidade de respirar, de abaixar a poeira. Irado. Quem sabe Pedro era tudo isso. Aleluia. Então, essas coisas também podem acontecer conosco no nosso dia a dia. E esse tipo de vida nos leva a ser o quê? Quando a pessoa tem esse tipo de vida, uma das coisas que mais a pessoa
quando não consegue superar esses obstáculos, levar uma vida de frustração. Uma vida frustrada, sem satisfação, sem prazer. Aleluias! Então, e essas frustrações levam a fazer coisas que cada vez mais destroem a sua vida. Porque quanto mais frustrado eu sou, mais eu tiro a responsabilidade de mim e começo a botar essa responsabilidade em quem? Nos outros. Terceirizar as minhas responsabilidades por causa da minha frustração. Ah, eu sou assim porque você fez isso por mim, porque você fez isso por mim. Ah, eu sou assim porque eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? E assim vai. É um buraco sem fundo. Aleluia! Então essas coisas, esse tipo de vida nos leva a ser frustrado. E as frustrações nos levam a fazer coisas que cada vez mais destroem a nossa vida. Pedro não achou que tinha acabado para ele quando ele negou Jesus? Ah, acabou para mim. Eu achei que ia vencer, neguei Jesus. Já não quero mais nada, vou viver, vou voltar para a minha vidinha no barco. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ele voltou para o barco. Mas Jesus tinha pedido para ele voltar a ser pescador? Não. A Bíblia alguma vez falou, Pedro, eu vou morrer. E enquanto eu estiver morto, volta a pescar. Pescar peixe. O que ele falou para Pedro? Você não é pescador de peixes, você é pescador de almas. Mas Pedro, na sua frustração, o que ele fez? Se afastou em vez de se aproximar de Deus. Mas Deus é longânimo. Deus tem prazer em se aproximar, reaproximar, em restabelecer. Aleluia. Esse tipo de vida nos leva a ser frustrados. E as frustrações nos levam a fazer coisas que cada vez mais destroem nossas vidas. Coisas como, vou dar um exemplo de coisas que destroem a nossa vida quando a gente está fora. E a gente vê muita pessoa que realmente achou que estava andando com Deus, que estava na igreja, daqui a pouco se desviou, meu amigo, e descambou a vida da pessoa. Olha o que acontece: bebedeira, droga, amizades destrutivas, amizades que só atrapalham, amizades que não levam a lugar nenhum, só te botam para baixo, só te tiram do propósito. Intrigas, inveja, medo. Porque quando você está perto de Jesus, você não tem medo. Lembra do Pedro? Jesus disse: Pedro, venha. Onde que Jesus estava quando pediu para Pedro vir até ele? Estava no mar, sobre as águas. E Pedro estava no barco. E Pedro pegou, olhou, fitou os olhos em Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não teve medo. Ele andou sobre as águas. Mas quando ele saiu, desviou seus olhos de Jesus, ele afundou. Ele afundou. E quando Jesus disse: por que tu afundou, Pedro? Por que você não conseguiu andar? Porque eu tive medo. Então as frustrações geram medo. Medo de recomeçar. Medo de fazer as coisas como tem que ser feita. Outra coisa que destrói as nossas vidas: discussões, né? Separações, rebeldia, que no final de tudo ainda pode nos levar à morte. E não somente a morte eterna, a morte. Porque nos afastamos daquele que pode fazer tudo em nossas vidas. Então esse tipo de vida nos leva a ter dúvidas e desacreditar em Deus e nas pessoas. E quando você começa a desacreditar em Deus e nas pessoas, a tua vida começa a ruir. Você não acredita mais no teu irmão, você não acredita mais no teu amigo, você não acredita mais nos teus pais, não acredita mais nos teus filhos, você não acredita nem em você mesmo. Você começa a ter dúvidas sobre a sua própria vida. Talvez Pedro, quando jovem, era assim, né? Jesus falou: olha, quando tu era jovem, tu fazia do jeito que queria. E a gente sabe que a maioria das pessoas que estão sofrendo como nós éramos, vivemos dessa forma. Porque não tínhamos maturidade para estabelecer
aquilo que precisava ser estabelecido na nossa vida. Então talvez Pedro, quando jovem, era assim, agia por sua própria razão e vontade. Talvez Pedro também, assim como muitos de nós, muitas pessoas que estiveram aqui, Pedro também tentou várias vezes mudar a sua vida. Talvez ele, diante de tanta coisa ruim, ele disse, não, chega, basta, não quero mais, essa vida eu não quero mais para mim, eu vou mudar a minha vida. E a primeira coisa que eu vou fazer agora, eu vou trabalhar. Eu vou virar pescador. Agora eu virando pescador, minha vida vai melhorar. Beleza, vai ser uma vida sem frustração, vou ganhar dinheiro e vou ter uma vida abundante. Não, mas eu não vou só trabalhar, não vou ser só pescador. Agora eu vou arrumar uma mulher para mim. Vou casar, vou ter filhos. E eu casando e ter filhos, a minha vida vai ser completa. Sabe, vai ser a minha maior realização. Trabalho e família. E aí não preciso de mais nada. Quem sabe Pedro tentou fazer isso. Assim como muitos de nós, muitas pessoas tentaram, digo, não, olha, eu não quero mais essa vida para mim, eu vou trabalhar, eu vou conquistar, eu vou vencer, sabe, eu vou viver dessa forma. Mas escolheu viver de uma forma longe do propósito, longe de Deus. Aleluias! Aleluias! Talvez Pedro quis mudar de vida, mas do jeito dele, ou tinha que ser como ele queria. Não. Eu penso assim. Tem que ser do meu jeito. Senão, mas você precisa mudar a sua vida. Eu posso. Como é que eu faço para mudar minha vida? O conselho pede, né? E a gente, como pastor, a gente vai. Para você mudar a tua vida, segundo o seu histórico, porque ninguém dá um conselho sem saber o pré. Nem o médico dá um remédio sem fazer antes sem fazer antes um exame, uma pergunta, questionário. Né? Como? Anamnese. Anamnese não é perda de memória? Para mim é anamnese, amnese, maionese, é a mesma coisa. Então, o médico faz isso. Né? Ele pesquisa antes de dar o tratamento. Então não é do jeito que a pessoa pensa que é, mas é do jeito que, como o seu histórico está, você recebe um conselho. E quando a pessoa recebe o conselho, talvez Pedro recebeu os conselhos devidos. Pedro, você não pode fazer assim. Tua vida está assim porque você está fazendo assim. Eu só quero ouvir coisas boas. Eu não gosto de ouvir coisas ruins. Como assim? Não. Porque se for ruim para mim, não me toque. Se for bom para mim, manda tudo. Pedro talvez foi esse cara. Ou ele tinha que ser como ele pensava, e não como deveria ser. Não como de fato deveria ser. E a gente sabe que nossas vidas, elas só vão ser transformadas, não porque nós decidimos estar aqui, simplesmente, porque nós viemos aqui e nos rendemos àquele que vai dizer, olha, você tem que fazer assim, senão você não vai mudar de vida. Você tem que fazer assim, senão você não vai mudar a tua história. Você tem que fazer assim. Então, Pedro talvez seria esse cara ainda imaturo. Mesmo quando Pedro andou com Jesus antes de Jesus ser crucificado, Pedro agia da sua maneira. Agia ou não agia? Agia da sua maneira. Porque quem que vai ficar contigo lá, Jesus? Quem que vai ficar contigo lá? Quem que vai ser os três? Jesus, foi lá, deu aquela confusão com o soldado, sem perguntar para Jesus, foi lá e tacou a espada no soldado. Ele agia da sua maneira, da sua forma de pensar. Então Pedro era um homem simples como nós. Pedro era um homem simples como nós. Ele era impulsivo, né? Cortou a orelha de soldadinho lá, né? Ele era religioso, andou com Jesus um bom tempo, achou que era o bambambam da história. Não, Jesus, você é o Filho de Deus. Quem que o povo diz que pensou? Você é um profeta. O outro diz que você é
Não é. Não, e você? Não, Jesus, canta. Você é o Filho de Deus. Você é o Filho de Deus. E eu vou com você aonde você for. Morrerei até por ti. Religioso. Pedro era religioso, não tinha compreendido quem era Jesus. Ele só queria estar do lado do cara que era a referência. Outra coisa, Pedro era o quê? Temeroso. Negou Jesus 3 vezes, porque ficou com medo. E Jesus disse: não temas, não temas, eu estou contigo, não temas. E Pedro ficou temeroso. Mesmo assim, dos 12 discípulos que Jesus escolheu, Pedro tinha as características que se sobressaíam sobre os demais. Pedro era um tipo de Davi, né? Davi era impossível também, né? Davi era impossível, não era? Davi fez coisa que, meu Deus do céu, não agradava a Deus de forma alguma, né? E mesmo assim Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Pedro, também esse cara, por mais que ele fez coisas que não agradou ao Senhor, ou que não era aquilo que o Senhor queria dele, ele era um homem de coração, que agradava o coração de Deus. E ele se sobressaía. Por isso que Jesus voltou lá. Por isso que Jesus voltou lá naquele lugar. Para recolocar em ordem a comissão de Pedro. Por isso que Jesus não desistiu de Pedro. Por isso que Jesus não desistiu de alinhar a vida de Pedro. E eu digo para você, Jesus não desiste de você. Ele não desiste. Não importa onde você ande, não importa o que você vá, não importa o que você faça, não importa o que você fez, na tua imaturidade, Deus não leva em consideração. Deus não leva em consideração. Deus quer saber hoje o que você vai fazer para mudar a tua vida e se recolocar na vontade de Deus. O que nós podemos fazer agora para que a vontade de Deus seja maior do que a nossa vontade, os desejos de Deus sejam maior que os nossos desejos? O que eu e você precisamos fazer? Voltando lá no João 21, 18, agora ele fala assim, que é o segundo momento: quando porém fores velho, estenderás as mãos, e o outro que te direcionará, que te cingirá, que te vestirá, e é o outro que te levará, que te conduzirá para onde não queres. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos sair das nossas casas para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes. Muitas vezes nós não queremos nos dispor para aquilo que Deus tem para nós. E Pedro também estava assim. Mas chegou um ponto que caiu as escamas de Pedro. Se tornou maduro. Entendeu o propósito. Entendeu o chamado. Entendeu que a sua vida era uma vida que tinha que ser entregue 100% para Deus. Porque se agora ele entregando 100% da vida para Deus, ele disse: agora, Senhor, não vivo mais eu. Paulo fala, mas quem sabe Pedro ajudou Paulo nessa frase. Conjecturar, posso conjecturar do jeito que for. Não vivo mais eu. Aquele Pedro que vivia até antes da sua morte, não é mais aquele Pedro. Mas o Senhor vive em mim. Cristo vive em mim. Ele habita em mim. Ele direciona meus passos. Ele me leva para cá. Ele me leva a colar. Ele me auxilia nas minhas fraquezas. Ele me ajuda na inconstância. Ele aumenta a minha fé. Ele faz tudo. E eu só preciso dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu aceito a correção. Eu aceito a transformação. Eu quero mudar. Eu quero ser essa pessoa que quer ser mudada. E Senhor, eu não quero ser aquele velho Pedro. Eu não quero ser aquele velho homem. Eu não quero ser aquela velha mulher. Eu quero ser o homem segundo o seu coração. Amém. Falho. Ninguém aqui é perfeito. Pedro não era perfeito. Davi não era perfeito. Mas Deus busca homens
segundo o seu coração. E eu tenho certeza que Ele encontrou em você que está aqui, homem e mulher segundo o coração dele. Ele encontrou em você, e Ele não desistiu de você, Ele não abandonou você, e pelo contrário, você não veio atrás dele, Ele foi atrás de você. Ele tem para te oferecer o melhor alimento. Pedro se alimentou daquilo que Jesus cozinhou para ele, produziu para ele. Jesus tem o melhor alimento para você, para a sua vida, para transformar a sua vida, para te colocar de volta no propósito de Deus. Agora o que você precisa fazer é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Pedro, da areia, ele podia dizer assim: não, eu vou voltar para o barco. Eu vou voltar para o barco. Eu não quero essa vida com Jesus. Eu não quero esse chamado, porque esse chamado vai me levar para a cruz também. Esse chamado vai me levar também, muitas vezes, para um lugar de sacrifício. Mas Pedro disse assim: não. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Para onde você vai? Para onde nós iremos? Se só Ele tem palavras que nos levam para a vida eterna. Só Ele que tem o caminho, a verdade e a vida eterna para mim e para você. Só Ele que tem a direção. Pedro não olhou para trás. Pedro disse: olha, esqueço do barco, esqueço dessa vida. Jesus, me perdoa, eu não era para te negar, mas eu não tinha um Espírito agora ao meu lado. Porque assim Jesus, como carne, estava do lado dele, Jesus também era glorificado do lado dele. E quando há algo que é glorificado, quando tem algo que está no power de Deus, aqui na presença de Deus, nada que é contra a vontade de Deus subsiste. E eu, se fosse você, quando você estiver na presença de Deus, quando você estiver na adoração, quando você estiver no louvor, te joga na presença dele, se lança na presença dele, porque é nesse momento que você vai ser mudado, transformado, porque teu coração está quebrantado, pronto para a mudança. E aí, olha, você não olhará mais para trás, você não andará mais como um subjugado, como um frustrado. Não, você andará como um vencedor, uma vencedora, porque Deus é um Deus de vencedores. Deus é um Deus de que mais do que vencedores. Aleluias! Quando, porém, fores mais maduro, mais velho, vai, estenda as tuas mãos. Estenda as tuas mãos. Ei, Senhor, é para fazer isso na minha vida? Eu vou fazer. Eu quero ser o primeiro. Quer aceitar Jesus? Está todo mundo lá com os braços cruzados. Seja você o primeiro. Eu quero esse Jesus, porque Ele vai mudar. Eu estou sentindo um fogo no meu coração. Eu não vou ficar aqui parado. Esse Jesus está queimando dentro de mim. Eu preciso dele. Eu vou aceitar. E vou permanecer firme, constante, abundante, superabundante, porque com Ele eu posso, você pode, todos nós podemos, todas as coisas. Aleluia! Um segundo momento da vida de Pedro foi extraordinário. Ele viveu uma vida cheia da presença de Deus. Uma das primeiras coisas que você, se você se render a Ele de fato, se lançar a Ele, tua vida vai ser cheia da presença de Deus. Não importa a situação que você vai passar, não importa o momento da vida que você vai passar, Ele está com você. A presença dele está com você. Olha, pode o mundo cair, pode cair tempestade, pode tudo desabar, mas com Ele você fica de pé. Com Ele você permanece em pé. E você só vai passar por tudo aquilo que está caído, por tudo aquilo que está quebrado. E você vai só passar com os olhos altivos nele. Ele viveu uma vida cheia da presença de Deus e foi um homem realizado. Pedro foi ou não foi um cara realizado? Foi ou não foi? Como é bom você se sentir um homem, uma mulher realizado. Nossa, Senhor, como eu estou realizado, como eu tenho prazer de viver essa vida que eu estou vivendo com a minha esposa, com meus filhos, com meu marido, com meus filhos, com todos os meus amigos. Senhor, essa vida que eu queria para mim. E com eles, Senhor, nós vamos fazer a Tua obra. Com eles junto conosco,
conosco. Senhor, nós vamos encher essa igreja, nós vamos encher essa cidade, nós vamos encher esse país de pessoas que vão conhecer o céu, porque o céu é o nosso lugar, o céu é o limite. Pedro não olhou para as circunstâncias, quando Jesus disse, vão te levar, porque Deus conduziu ele até a morte, porque Pedro, quando viu a morte natural, ele disse assim, isso aqui, essa morte aí, esse murinho aí, não vai me deter, porque do lado atrás dele tem a vida. Esse murinho aqui, já era. Ô morte, onde está o teu aguilhão? Aonde está, ô morte, o teu aguilhão? Está naquele que não crê. Porque aquele que crê já venceu a morte para a vida, já venceu a vida eterna, aleluias, aleluias, porque ele viveu uma vida cheia da presença de Deus, e foi um homem realizado, sabe por quê? Porque tinha amadurecido, ele não envelheceu, ele amadureceu, ele não envelheceu, ele amadureceu, e se convertido de fato. Esse amadurecimento lhe trouxe uma conversão verdadeira e genuína. E eu clamo para você. Eu preguei há 2 semanas atrás aqui. 3, né? O que eu preguei aqui? Maturidade. Maturidade. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, nos ensina a ser maduros. Maduros na nossa vida. Maduros na nossa fé. Maduros na nossa experiência contigo, maduros no nosso proceder, porque assim como você vai vencendo barreira por barreira, você vai amadurecendo, assim como você vai passando por situações, você vai amadurecendo, e eu te digo, o que não te matou, te fortalece. Amém. Se eu estou vivo aqui hoje, se você está vivo aqui hoje, já é um grande motivo de você dizer, Senhor, me chama. Senhor, me chama, eis-me aqui, quem eu chamarei, diz o Senhor, a quem eu enviarei? Quem? O Pedro que morreu? Aleluias! O Paulo que morreu? John Wesley que morreu? O nosso pregador americano lá que viveu 100 anos lá, que eu estava vendo aqui, me deu um branco, Billy Graham, que morreu? Quem Deus enviará agora? A Bíblia diz que se nós não nos movimentarmos até as pedras, vamos fazer a obra. Até as pedras. Não, eu não posso ser tão medíocre assim para perder com uma pedra. Uma pedra, puxa vida. Quanta dedada já tropecei numa pedra que meu Deus, minha unha foi lá pro beleléu, né? Não, gente. Aleluia! Porque ele tinha amadurecido e teve uma conversão verdadeira. Pedro vivia na dependência de Deus, vivia para fazer a vontade de Deus, se tornou obediente, ele não era. Ele se tornou regrado, ele não era. Amém? Então, irmãos, tudo tem jeito, desde que você aprenda o caminho da obediência. E o ápice desse aprendizado, desse caminho, foi a obediência de Jesus. Ele foi até o fim. Se eu e você estivermos em Cristo, e Ele for realmente nossa fonte de alimentação, nós vamos até o fim, na obediência. Aleluias, na regra. Ele alcançou tudo que Deus tinha proposto na sua vida. Pedro alcançou ou não alcançou? Aleluia. Agora, por que Pedro alcançou tudo? Aleluia. Por que Pedro alcançou tudo? E nós podemos alcançar tudo também. Por quê? A palavra é muito simples. Porque Pedro se converteu de verdade. Ele se converteu de verdade. É a única resposta. Porque ele aceitou de fato a conversão. Ele se converteu de verdade. E tudo que não fazia bem para ele, olha, presta atenção. Presta atenção. Aí você vai perguntar para Deus: Deus, o que não me faz bem? Senhor, o que está atrapalhando a minha vida? Senhor, o que está emperrando para que eu tenha uma vida excepcional, assim como a vida de Pedro? Porque ele se converteu de verdade. Tudo que não fazia bem para ele, tudo que não agradava a Deus,
Ele deixou fora da sua vida. A palavra que eu falei quase tudo? Eu falei tudo. Por que eu falei tudo? Porque se Pedro deixou tudo, eu também posso falar tudo. Você pode tudo. Paulo fala sobre tudo. Tudo posso. Posso deixar tudo. Posso deixar todas aquelas coisas. Mas eu não tenho força para abandonar, eu não tenho força para largar, eu não consigo. Não! Tudo você pode deixar. Pedro deixou tudo. Pedro deixou esposa, deixou filhos, deixou a casa dele. Pedro para fazer a obra de Deus. E ele fez a obra de Deus. Então você também pode. Porque Deus está com você. Jesus está com você. Tudo posso naquele que me fortalece. E diga assim: tudo posso naquele que me fortalece. Se vocês... E diga você: ah, mas eu sou fraco. E a Bíblia diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou fraco, Senhor. Lembra eu estava comentando antes, né, quando eu parei de fumar, né? Eu não tenho força, Senhor, para parar de fumar. Senhor, esse cara ainda foi me lá no apartamento, me deixou me esperando com uma carteira de cálculo. Logo hoje que eu deixei de fumar às 4 horas da tarde. 6 horas já me aparece essa tentação. Ai, Deus, o que eu faço? Senhor, não permita que eu caia. Meu coração é teu. Senhor, eu tenho tanta tentação para aquela coisa, né, Senhor? Tanta fraqueza, Senhor, mas me fortalece na minha fraqueza. Eu não quero mais. Eu não quero mais depender, eu não quero mais ser escravo. Eu sou livre. Jesus te libertou, Jesus te liberta. Se Jesus te libertou e se vai te libertar, você verdadeiramente será livre. Não dependerá de mais nada, a não ser dele. Porque quando você se preenche dele, você não sente falta de nada. Aleluias! E vou indo para o encerramento. Aleluias! E tudo quanto o que não fazia bem, para ele e não agradava a Deus, ele deixou fora da sua vida. A palavra certa é: ele se posicionou. O que falta para você? Posição, posicionamento. O que falta para nós? Reposição, reposicionamento. Peraí, vamos fazer uma reciclagem. Eu vou fazer uma reciclagem do meu coração, da minha mente. Eu vou fazer uma reciclagem esse ano, Senhor, no final de ano agora, Senhor. Eu não vou lá na praia largar nada lá. Senhor, a única coisa que eu vou fazer, Senhor, durante o dia, se eu puder dar um mergulho, Senhor, vai ficar meu pecado lá. Eu quero me rebatizar. Primeira vaga. Mas, Senhor, eu quero dar um mergulho lá e dizer assim: Senhor, olha, o velho homem ficou para trás. Eu quero relembrar o meu batismo. Eu quero relembrar o dia que eu fui e entreguei minha vida para Ti, e eu tinha tanto prazer, tinha tanta força, tinha tanta alegria, e eu quero trazer de volta aquilo que me traz esperança, que me dá alegria. Senhor, eu me posiciono, eu me reposiciono, eis-me aqui. E você vai se posicionar? Enquanto o homem não é dependente do Senhor, homem ou mulher, ele anda sem direção, seus atos não produzem uma real satisfação. Fica alegre por um momento, daqui a pouco já está frustrado, já está, sabe? Já fica triste, já está magoado, chateado. Enquanto o homem não é dependente do Senhor, ele anda sem direção, seus atos não produzem uma real satisfação. Tudo é passageiro. Tudo passa, irmãos. Tudo passa nessa vida. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Pedro era assim, era infeliz. Pedro era infeliz ou não era infeliz? Depois que ele negou Jesus, ele achou que era o bambambam, ele achou que era o cara que estava andando com Jesus. Aí agora Jesus morre e ele nega Jesus. Pronto, achei que era alguém na vida, achei que era alguma coisa. Não sou nada, não sou nada. A arrogância de Pedro foi lá no chão, mas ele teve um reencontro com Cristo. Ele teve um reencontro com aquele cara que muda, que transforma, que reposiciona o coração. Porém, quando o homem passa a viver na dependência do Senhor, inserido no seu projeto de redenção, sua vida torna-se diferente. Ele passa a viver um novo tempo em sua vida. Diga assim: eu quero esse novo tempo na minha vida. Eu quero esse novo tempo na minha vida. Ele passa a viver esse novo tempo na sua vida. Tempo de alegria, amor, satisfação, paz.
passa a viver desfrutando do melhor de Deus nessa terra e na eternidade. Você quer viver o melhor de Deus nessa terra? Se posicione. Redirecione sua vida. Redirecione seu pensamento, seus comportamentos, aquilo que você pensa. O seu orgulho, joga fora o teu orgulho. Joga fora a tua soberba. Joga fora a tua vaidade. Joga fora a tua arrogância. Tua teimosia. Joga fora. Deus não precisa dela. Você não precisa dela. E você? Que posicionamento você precisa tomar para mudar a sua vida? Essa é a minha pergunta. O que você precisa? Não se pode ter coisas diferentes. Essa é o chavão, né? Fazendo as mesmas coisas. Você quer algo diferente na sua vida? Mude a maneira de viver. Mude a maneira de pensar, de se expressar. Mas a primeira coisa que você precisa mudar é se render ao Senhor, de fato. E outra, não se pode ter uma vida diferente vivendo da mesma forma. Eu me converti faz 20 anos, mas eu não mudei. Eu mudei 10% do meu caráter só. Eu mudei 10% da minha vida. Os outros 70% eu trouxe de volta no batismo. Eu não deixei lá naquela água. Será? Não, gente. Não. Só se pode ter uma vida diferente mudando a forma de viver. E o que você precisa para mudar a forma de viver? O que você precisa? Estou em uma posição hoje, quero convidar o louvor aqui. Estou em uma posição hoje, assim como Pedro fez, quando se converteu e mudou sua história, sua vida. Eu posso ter uma nova vida. Você pode ter uma nova vida. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Amém? Pode pagar para nós, Lucas?